Lição 11. Sua vida é governada pela lei, pela ação de princípios reais e imutáveis que nunca variam. A lei está sempre em operação, em todos os lugares. As mesmas leis subjazem em todas as ações humanas. Por esta razão, os homens que controlam gigantescas indústrias estão capacitados para determinar com absoluta precisão que porcentagem de cada 100.000 pessoas responderá em um conjunto de determinadas condições. É bom, todavia, recordar que enquanto todo efeito é o resultado de uma causa, o efeito por sua vez se converte em uma causa, que cria outros efeitos, que por sua vez cria ainda outras causas, de modo que quando você põe a lei da atração em operação, precisa se lembrar que está iniciando uma cadeia de causalidades para bem ou, dito de outro modo, algo que pode ter possibilidades infinitas. Frequentemente ouvimos dizer: uma situação muito chata surgiu em minha vida, a qual não pode ter sido resultado de meu pensamento, visto que eu nunca alberguei nenhuma ideia que pudesse gerar tal resultado. Falhamos em lembrar que semelhante atrai semelhante no mundo mental, e que os pensamentos que albergamos nos atraem certas amizades, companhias de determinado tipo, e estas no momento certo fazer surgir as condições e o ambiente que no momento são responsáveis pelas situações que nos queixamos. O raciocínio indutivo é o processo da mente objetiva pelo qual comparamos um número de casos separados com outro até que vemos o fator comum que dá origem a todos eles. 2. A indução se origina com a comparação de fatos. Este método de estudo da natureza é o que deu como resultado o descobrimento do reino das leis que marcou uma época no progresso humano. 3. É a linha divisória entre a superstição e a inteligência. Os elementos de incerteza e capricho foram eliminados das vidas dos homens e foram substituídos pela lei, a razão e a certeza. 4. É o vigia no portal mencionado em uma lição anterior. 5. Quando por virtude deste princípio, se revolucionou o mundo que os sentidos estavam acostumados, quando o Sol foi detido em seu curso, a aparente Terra plana foi transformada em uma esfera e começou a girar ao seu redor. Quando a matéria inerte foi descomposta em elementos ativos e o universo se mostrou cheio de força, movimento e vida onde quer que dirigíssemos o telescópio e o microscópio, e nos perguntamos por que possíveis meios as delicadas formas de organização em tudo isso se mantêm em perfeito estado e ordem. 6. Assim como os polos e as forças se repelem entre si ou permanecem impenetráveis um no outro, esta causa como regra é suficiente para determinar um lugar e distância apropriados para as estrelas, homens e forças. Assim como os homens de diferentes virtudes se associam, assim também os polos opostos se atraem. Os elementos que não têm propriedades em comum como os ácidos e gases aderem um ao outro preferencialmente um intercâmbio geram regulado entre o excedente e a demanda. 7. Assim como o olho procura e recebe a satisfação a partir das cores complementares às quais estão à vista, assim o homem induz, guia e determina a ação, para o que necessita, quer e deseja no sentido mais amplo. 8. É nosso privilégio se tornar conscientes do princípio e atuar de acordo com ele. Cuvier vê um dente que pertence a uma raça extinta de animais. Este dente requer um corpo específico para o desenvolvimento de sua função, e Cuvier define as características específicas do corpo com tal precisão, que é capaz de reconstruir o corpo deste animal. 9. Perturbações são observadas no movimento de Urano. Le Verrier necessita de outro planeta em certo lugar para manter o sistema solar em ordem, e Netuno aparece no lugar e hora designados. 10. As necessidades instintivas da animal e as necessidades intelectuais de Cuvier, as necessidades da natureza e da mente de Le Verrier eram semelhantes, bem como os resultados, aqui os pensamentos de uma existência, ali a existência. Uma necessidade bem definida conforme a lei, portanto, proporciona a razão para as mais complexas operações da natureza. 11. Havendo catalogado corretamente as respostas oferecidas pela natureza e dilatado nossos sentidos com o desenvolvimento da ciência sobre sua superfície, e tendo tomado com nossas mãos os controles que movem a Terra, nos tornamos conscientes de um contato tão próximo, variado e profundo com o mundo exterior, que nossos desejos e propósitos se tornam tão identificados com as operações harmoniosas desta vasta organização, que a vida, a liberdade e a felicidade do cidadão é identificada com a existência de seu governo.
12. Assim como os interesses de indivíduos são protegidos pelas armas do país, além das próprias, e suas necessidades podem depender de certo equipamento no grau que são experimentados mais universal e constantemente. Do mesmo modo, a cidadania consciente na República da Natureza nos protege dos aborrecimentos de agentes secundários pela aliança com poderes superiores, e por recorrer às leis fundamentais da resistência ou de atração. Ativada pelos mecanismos de agentes químicos, assim também a natureza distribui o trabalho para ser desempenhado entre eles, os cientistas, e deu ao homem as grandes vantagens das invenções. 13. Se Platão tivesse podido ver as imagens do Sol captadas por um fotógrafo, ou as centenas de ilustrações semelhantes que o homem faz por indução, ele talvez se recordasse da luz intelectual de seu mestre e, em sua mente poderia ter surgido a visão de uma terra na qual todo o trabalho manual, mecânico e repetitivo está designado ao poder da natureza, no qual nossos desejos são satisfeitos por um conjunto de operações puramente mentais postas em movimento pela vontade, e no qual o abastecimento é criado pela demanda. 14. Por mais distante que esta terra possa parecer, a indução ensinou aos homens a progredir nela e o rodeou com vantagens que são, ao mesmo tempo, recompensas pela fidelidade passada e incentivos pela lealdade mais diligente. 15. A indução é também uma ajuda para concentrar e consolidar nossas faculdades, dando uma solução infalível aos problemas individuais e universais, pela simples operação da mente na forma mais pura. 16. Aqui encontramos um método, cujo espírito é crer que o que se busca se conseguiu, para realmente consegui-lo. Um método, legado a nós pelo próprio Platão quem, fora desta esfera, nunca poderia saber como as ideias chegaram a se tornar realidades. 17. Esta concepção também é elaborada por Swedenborg em sua doutrina de correspondências, e também o maior dos mestres disse: tudo o que desejais, quando orar crede que já as recebestes, e as tereis. Marcos 11, 24. A diferença nos tempos desta passagem é importante. 18. Primeiro precisamos crer que nosso desejo já foi cumprido, então seguirá sua realização. Isso é uma diretriz concisa para fazer uso da energia criativa do pensamento ao imprimir na mente subjetiva universal a coisa particular que desejamos como um fato já existente. 19. Estamos pensando então no plano do absoluto e estamos eliminando todas as considerações de condições ou de limitação e estamos plantando uma semente que, se a deixarmos sem perturbar, finalmente germinará em realização externa. 20. Para repassar, o raciocínio indutivo é o processo da mente objetiva, pela qual comparamos um número de casos separados um com o outro até que vemos o fator comum que os produz ou gera a todos. Vemos todo o mundo em cada país civilizado no mundo, obtendo resultados por meio de algum processo que eles não parecem entender, e ao qual geralmente lhe conferem certo mistério. Nossa razão nos foi dada com o fim de comprovar a lei com a qual se conseguem esses resultados. 21. A operação deste processo de pensamento é vista nas naturezas afortunadas que possuem tudo que outras precisam adquirir através do trabalho duro, os que nunca lutam com sua consciência porque sempre agem corretamente, e nunca podem comportar de outro modo senão com discrição e tato, aprendem tudo facilmente, completam com grande destreza tudo o que começam, vivem em harmonia eterna com si mesmos, sem refletir demais no que fazem, ou se alguma vez experimentaram dificuldade ou trabalho duro. 22. O fruto deste pensamento é, como sempre foi, um presente dos deuses, porém, um presente que todavia poucos alcançam, apreciam ou entendem. O reconhecimento do poder maravilhoso que é possuído pela mente em condições apropriadas e o fato que este poder possa ser utilizado, dirigido, e posto à nossa disposição para a solução de cada problema humano tem importância transcendental. 23. Toda a verdade é igual, esta indicada em termos científicos ou na língua dos tempos apostólicos. Há almas tímidas que não compreendem que a verdade completa requer várias declarações, que nenhuma fórmula humana mostrará todos os lados dela. 24. Mudança, ênfase, nova linguagem, interpretações modernas, perspectivas não familiares, não são, como algumas supõem, mostras de que saíram da verdade senão pelo contrário. São evidência de que a verdade se está unindo em novas relações com necessidades humanas, e está se tornando mais genericamente entendida.
25. A verdade precisa dita a cada generalização e a todo mundo em novos e diversos termos, assim como quando o grande mestre disse, crê que o recebeste e receberás, ou, quando Paulo disse, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas, ou, quando a ciência moderna diz, a lei da atração é a lei pela qual o pensamento guarda correlação com seu objeto. Cada declaração, quando é submetida à análise, se constata que contém exatamente a mesma verdade. A única diferença está na forma de apresentação. 26. Estamos parados no umbral de uma nova era. O tempo já chegou quando o homem aprendeu os segredos do domínio, e o caminho está sendo preparado para uma nova ordem social, mais maravilhosa que qualquer coisa antes sonhada até agora. O conflito da ciência moderna com a teologia, o estudo comparativo das religiões, o enorme poder dos novos movimentos sociais, tudo isso não é senão limpeza do caminho para a nova ordem. Podem ter destruído as formas tradicionais que se tornaram antiquadas e impotentes, porém, nada de valor foi perdido. 27. Uma nova fé já nasceu, uma fé que exige uma nova forma de expressão, e esta fé toma forma em um conhecimento profundo do poder que se está manifestando na atual atividade espiritual presente em cada ser. 28. O espírito que dorme no mineral, respira nos vegetais, se move no animal e alcança seus mais elevado desenvolvimento no homem e a mente universal, e isso nos convém para atravessar o abismo entre ser e o fazer, a teoria e a prática, demonstrando nosso entendimento do domínio que nos foi dado. 29. O maior descobrimento de todos os tempos é o poder do pensamento. A importância deste descobrimento foi um pouco lenta no alcance do conhecimento geral, porém, isso chegou, e já em cada campo da investigação a importância deste, o maior de todos os grandes descobrimentos, está sendo demonstrado. 30. Você se pergunta em que consiste o poder criativo do pensamento? Consiste em criar ideias, e estas se transformam em formas objetivas de modo apropriado, inventado, observando, discernido, descobrindo, analisando, dominando, combinando e aplicando matéria e força. Pode fazer isso porque é uma energia criativa e inteligente. 31. O pensamento alcança sua atividade superior quando se submerge em sua misteriosa profundeza, quando abre o estreito caminho através do ser e passa verdadeiramente à região da luz eterna, onde tudo que é, foi, e sempre será, se funde em uma grande harmonia. 32. Deste processo de autocontemplação provém a inspiração que é a inteligência criativa, e que é sem dúvida superior a cada elemento, força ou lei da natureza, porque pode entendê-los, modificá-los, dominá-los e aplicá-los para seus próprios fins e propósitos, portanto, os possui. 33. A sabedoria começa no amanhecer da razão e a razão é somente uma compreensão do conhecimento e princípios pelo qual nós podemos saber o verdadeiro significado das coisas. Sabedoria, então, é a razão iluminada, e esta sabedoria leva a humanidade, a humildade é em grande parte sabedoria. 34. Todos sabemos de muitos que alcançaram o aparentemente impossível, que realizaram sonhos de toda a vida, que mudaram tudo incluindo a si mesmos. Às vezes temos nos maravilhado com a demonstração de um poder ao parecer irresistível, que parecia estar disponível apenas quando mais se lhe necessita, porém, agora tudo está claro. Tudo o que se requer é uma compreensão de certos princípios fundamentais definidos e de seu uso apropriado. 35. Para seu exercício esta semana concentre-se na citação tomada da Bíblia. Qualquer coisa que deseje, quando orar creia que já a recebeu e a terá. Note que não há limitação. Qualquer coisa é muito definido e implica que a única limitação que se põe sobre nós é nossa capacidade de pensar e estar acorde com a ocasião, para se levantar na adversidade, recordando que a fé não é uma sombra, senão uma substância, a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. A morte é somente o processo natural pelo que todas as formas materiais são lançadas no crisol para a reprodução de fresca diversidade. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.